Boa noite, 28 de março de 2020. Dados, amostragem e erro. Bom, no vídeo que eu chamei de parte 1, eu mostro que é importante a gente coletar dados. E aí eu começo esse vídeo com um site chamado O Estatístico. É um site bem interessante e nele eu peguei um texto que se chama Por que a estatística é importante. Tem uma frasezinha lá que é assim: a estatística é uma ciência que aprende a partir dos dados. Então, muitas vezes a estatística, ela até para chegar numa fórmula, numa lei física, química, seja lá qual for, é necessário que ela parta da coleta e análise dos dados. Não, a matemática e a física, geralmente, elas partem, e outras áreas também derivadas, elas partem de uma lei física, um entendimento de uma lei física escrita numa linguagem matemática, e a partir de um processo de dedução chega a ser uma fórmula, por exemplo. Tá? Na estatística não, é a partir da coleta e análise de dados que a gente vai conseguir descrever alguns sistemas esses que não são descritos simplesmente por uma lei física. Ele no blog, nesse texto, faz essa pergunta aí. Ó. Essa afirmação faz sentido para você? Eu deixo essa pergunta para vocês a partir do que eu estou discutindo desde o vídeo parte 1. Tá? E o que são dados? Bom, tem várias definições, mas a gente pode dizer que é resultado de medições, observações documentadas, né? Todo pesquisador que precisa fazer algum experimento, algum estudo de observação e até questionário e tal, precisa ter seu caderninho de campo, né? Que está representado aqui nessa figurinha, onde a gente anota tudo. Hoje em dia, logicamente, tem outras formas de anotar as coisas, né? Diretamente numa planilha, enfim, num software. Mas dados, basicamente, a gente pode dizer que é o mínimo o que se precisa para se começar a fazer análise. Certo? Bom, precisamos então coletar esses dados. Esses dados vêm de uma população. Por exemplo, um exemplo de uma população, a quantidade de eleitores que vão votar para presidente. Se não me falha a memória, são cerca de 147 milhões, por aí. Mas vamos trabalhar com esse número, tá? Essa população, você diz assim: eu quero saber quantos eleitores dessa população vão votar no candidato A. Pergunto a vocês: vocês vão conseguir fazer essa pesquisa em 2 dias para alcançar toda essa população? Não. Quando você alcança uma população inteira, a gente dá o nome desse estudo de censo. Mas, certamente, não é o caso, por exemplo, de pesquisa eleitoral. Não sei se vocês lembram que esse tipo de pesquisa eleitoral pega em torno de 2.000 a 3.000 pessoas. Então, eles não conseguem atingir toda a população, e aí o que é que se faz? Você retira a amostra, né? Eu retiro a amostra, já que nós precisamos de dados, mas a gente não consegue atingir a população, então a gente retira a amostra. Vamos lá. Agora, populações desse tipo, né, que envolve pessoas, né, a gente, quando ouve a palavra população, liga logo a pessoas ou talvez espécies, animais. Mas entenda a população como a totalidade de qualquer coisa que você quiser estudar. Chuva, temperatura, aí vem eleitores, enfim, jovens em idade de trabalho, aposentados, entende? Então, geladeiras fabricadas por uma determinada marca. Mas algumas populações a gente consegue ver o tamanho delas, né? Por exemplo, eleitores, como eu falei. Já outras, como a chuva, o que é que você diria? Qual é a população da chuva? A gente sabe que a chuva pode assumir o valor zero, um dia que não choveu, até
o infinito. E entre 0 e o infinito, né, enfim, outra infinidade de valores podem ocorrer com a chuva. Então, algumas populações a gente vê, mas a gente não consegue atingi-las. E outras populações a gente nem consegue ver. Tá? No final das contas, a gente sempre trabalha com amostras. Amostras. Então, né, a coleta de dados passa por uma técnica de amostragem. Tá? Bom, aí quando eu estou com a amostra na minha mão, nas minhas mãos, né, sei lá, eu faço um cálculo lá e estimo o que é que eu quero. Quero a renda média dos 147 milhões de eleitores para presidente. Mas eu não vou conseguir achar essa renda média de o que é que eles ganham em média por mês, cada cidadão desse, tá? Cada cidadão desse tem um ganho por mês, se tira a média, aí você vai dizer que a população tem uma renda média de R$ 1.000. Mas a gente não vai conseguir atingir toda a população, aí a gente pega uma amostra. E na amostra, a gente calcula, por exemplo, a média aritmética simples, somando todas as rendas de todos eles, dividido pelo tamanho da amostra. Então, a gente estima o que precisa na amostra. Logicamente, essa estimativa não é o valor da população. Se a população tem uma renda média de 1.000, quando você pega uma amostra, não vai dar 1.000, sei lá, vai dar 990, vai dar 1.100, 110. Vai dar algum número que muito provavelmente vai ser diferente do que você vai na população. Aí eu retomo a discussão anterior. Olhe e a população da chuva. Você nunca vai saber realmente a média da população da chuva. Você sempre vai ter a amostra. E aí tem outra coisa, outro conceito importante, representatividade. Tá? Eu tenho, vamos por exemplo dos eleitores. A minha amostra tem que ser representativa da população de eleitores. Tem que levar em conta diversos aspectos dentro de uma população de eleitores. Jovens, adultos, idosos, mulheres, homens, que possuem, sei lá, moram no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte. Tem que levar em conta tudo isso para a amostra ser representativa. Aí vamos, por exemplo, da chuva. A amostra representativa, o que é que significa? Porque como eu não conheço a população, aí tem muito a ver com o tamanho da amostra tender ao infinito. Quanto maior for o tamanho da amostra de uma variável ambiental, a tendência é que a gente pegue diversas nuances no meio ambiente a partir dessa amostra. Por exemplo, chuva. Eu quero fazer uma estatística de chuva porque isso me interessa para fazer uma previsão da minha lavoura. Tá? Se eu tiver uma série de poucos anos de chuva coletadas, né, amostradas, pode ser que eu pegue só um período seco. Ou seja, a minha amostra está dizendo que tem menos chuva do que realmente tem. Pode ser que eu pegue um período de cheia. Aí minha amostra está dizendo que que há mais água naquele local do que há. Entende? Então, eu tenho que pegar uma amostra que represente períodos de seca, períodos de cheia. Então, quanto maior o tamanho da amostra, a tendência é que eu consiga fazer isso e que eu atinja uma coisa chamada representatividade da amostra. Ela tem que representar bem a população. Bom, como a estimativa não é o valor da população, mas é um valor aproximado, existe o conceito de erro, que é o valor real menos o valor estimado. Quando um aluno entra no curso de superior de engenharia, por exemplo, ele só conhece a palavra erro como aquele símbolo que o professor na sua prova fazia. Você errou a questão, não é? Mas na estatística, erro é uma diferença numérica entre o valor real e o valor estimado. Não é uma coisa má. Apesar de que, quanto maior o erro, menos agradável serão nossas conclusões e nossas tomadas de decisão. Mas o que eu quero dizer é que não é uma coisa má em si,
é simplesmente uma métrica para dizer o quanto você está longe ou está perto do valor real. Como geralmente eu não tenho valor real, a estatística vai trabalhar com o valor estimado, que vem da amostra, né? Lembra aí desse passo aqui de cima, e vai trabalhar com estimativas de erro a partir da teoria da probabilidade. Ok? Os erros podem ser sistemáticos ou aleatórios. O e ou é porque eles podem, geralmente eles ocorrem ao mesmo tempo, tá? Mas eu poderia dizer ou aleatórios. Os sistemáticos, os erros sistemáticos, são aqueles decorrentes de falta de cuidado, falta de zelo, falta de atenção, falta de foco no que você está fazendo, falta de capacidade de medição. Então, isso está muito inerente ao pesquisador. Então, o erro sistemático está inerente ao pesquisador. Quer dizer, o cara só tem que fazer o seguinte na vida dele. E uma vez por dia, lá no pluviômetro, de pegar o total de chuva que caiu de um dia para o outro. Se ele não vai por preguiça e chuta o valor de chuva, isso foi uma falta de cuidado, para não dizer outras palavras. Outro exemplo. Você está num laboratório de saneamento e precisa manusear a balança, as vidrarias, tudo de forma correta, tá? Se eu for colocar tantos ml de um reagente no experimento, eu tenho que colocar esses tantos ml certinho. Não posso medir com a minha mão inclinada, entendeu? Não posso, tem que ter cuidado. Outro exemplo, capacidade de medição. Se eu tenho um equipamento mais ou menos de um lado e tenho um equipamento bom do outro, né, mais preciso, aí eu vou tentar medir com esse. Ah, mas eu não tenho que estudar, não estou com tempo, eu vou com mais ou menos. Bom, a incerteza vai ser maior, o erro vai ser maior. Você podia ter evitado esse erro. Bom, e o outro erro? O erro aleatório é um erro intrínseco do sistema. Então, ele existe independente da sua vontade, certo? Então, a tendência é que você, mesmo que você tome todo o cuidado do mundo e bote para zero o sistemático, tá? Sempre vai existir o erro aleatório. Por quê? Porque o sistema é complexo, tá? Muitas variáveis envolvidas no sistema complexo e você não consegue descrever tudo num sistema complexo. E Marlos, por que você colocou este livro aqui, o livro Uma Senhora Toma Chá, como a estatística revolucionou a ciência do século XX? Desse autor aqui, David Salzburg. É o seguinte, porque ele fala no início do livro uma coisa interessante, que com o passar do tempo se achava que se eu avançasse nas medições, equipamentos cada vez mais precisos, né, muito dinheiro investido em instrumentação, equipamentos precisos e tal, eu iria diminuir o erro ele tenderia para zero. Só que aí começou-se a ver que em alguns casos até os erros aumentaram. Porque os equipamentos começaram a medir grandezas em que a componente aleatória está tão presente que por mais que você tivesse um sistema perfeito de medição, esse erro ia ser grande do mesmo jeito. Entende? Então, ao longo do tempo, foi-se percebendo que a componente aleatória muitas vezes é muito importante. Enquanto mais o sistema complexo for, mais erro aleatório você vai ter. E por último, assim, eu queria só falar mais dois conceitos, assim, formas de obter dados. Eu tenho que obter dados, tenho que fazer coleta. Eu vou dar dois exemplos comuns em engenharia. Um deles é o estudo observacional. É aquele que você não controla as variáveis. Talvez até controle o sistema, mas não as variáveis. E aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um sistema que a gente chama de sistema de biorretenção. A gente ele tá sendo chamado hoje também de jardim de chuva. Vamos ver uma coisa aqui. Tá. Estou querendo aqui mudar de cor, mas não estou conseguindo. Ele também hoje tem sido chamado de jardim de chuva. O que é o jardim de chuva? O jardim de chuva é aquele
aquele dispositivo onde a água da chuva vai para ele e ele vai estimular a infiltração, tá? Então, por exemplo, esse é um experimento que a gente trabalha na UFAL já há alguns anos de um dispositivo de biorretenção jardim de chuva. Por que eu estou dando um exemplo, citando esse exemplo como observacional? Porque a gente não está controlando a quantidade de água que cai nele. A quantidade de água que cai nele vem da chuva, é natural. E aí, quando a água da chuva cai no telhado, aí gera uma coisa que a gente chama vazão, né? O volume de água por unidade de tempo, desce do telhado, né? E cai aqui. E aqui dentro tem uns sensores que medem a profundidade lá dentro da biorretenção. Ó, consegui. Então, você tem aqui vendo um perfil a biorretenção, a água cai aqui, ela vai preenchendo. Aqui tem um reservatório de brita, e ela vai preenchendo aqui, e esses sensores vão medindo essa profundidade. Eu não estou, vamos dizer assim, apertando nenhum botão para dizer, São Pedro, chove tanto, chove 10 milímetros, 20 milímetros, entende? Então, eu estou observando o que a natureza está fazendo. Tá? Enquanto no estudo experimental, eu estou falando isso, mas há muita confusão. Às vezes, eu mesmo, muitas vezes tomo essas duas coisas como sinônimos, mas não é. Esse aqui é outro exemplo. Eu participei de uma banca de tese de doutorado agora, da USP São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, Departamento de Hidráulica e Saneamento, do Carlos Danilo, que é um egresso da Engenharia Ambiental aqui da UFAL. E ele estudou o fenômeno de ressalto hidráulico. Tá? Bom, o ressalto hidráulico é esse fenômeno que vem um escoamento calmo no canal, aí de repente ele entra num escoamento rápido e depois volta para um escoamento mais calmo, que a gente chama subcrítico, aí ele provoca essa turbulência aqui chamada ressalto hidráulico. Certo? Bom, por que eu estou dizendo que é um estudo experimental? Porque aqui ele não foi a um rio e observar a vazão, o volume de água passando aqui, ó, e indo para frente. Tá? Ele controlou essa vazão, ele determinou quanto seria. Então ele controlou algumas variáveis de entrada para ver a resposta. Tá? Então, isso é muito comum em estudo de laboratório. Estudo experimental está muitas vezes associado ao estudo de laboratório. Outro exemplo, aqui é um reator de pesquisas aqui desenvolvidas na UFAL com o professor Eduardo Lucena. É um reator que trabalha a produção de hidrogênio, de gás. Então, aqui também está tudo controlado, quase tudo. Por exemplo, pH, tempo de detenção hidráulica, enfim, um escoamento unidirecional aqui, ascendente. Aqui também, ó, escoamento unidirecional, unidimensional, da esquerda para a direita. Então está controlado. Então a vazão que está entrando aqui tem uma bombinha aqui, ó, que vai fornecendo uma vazão, algumas vezes até de um efluente, né? E vai fornecendo essa vazão também de uma forma controlada, certo? Então não é, por exemplo, um reator que está recebendo o esgoto, por exemplo, de uma área residencial. Não, é num laboratório com alguém, o operador que está determinando qual é a vazão que está passando para cá. Certo? Então, isso é um estudo experimental. Certo? Então, depois de tantos conceitos, né, gente? Só me resta agradecer e espero que eu tenha ajudado. Um abraço.